A segunda parte da aula 3 sobre fontes renováveis e não renováveis de energia tratará sobre os combustíveis fósseis. E os temas que vamos tratar nessa parte são os seguintes. Primeiro, combustíveis fósseis, a seguir petróleo e gás natural, luego crescimento e esgotamento dos recursos, principalmente o petróleo, ¿no? Comentar o petróleo como un recurso crítico y finalmente comentar sobre un ejercicio. En primer termo debemos mencionar que os combustíveis fósseis están constituidos principalmente pelo petróleo, ¿no? O gás natural y o carvão. Y todos tienen como origen restos soterrados de organismos vivos. Por isso que no fundo, na sua essência, esses combustíveis fósseis têm origem solar, já que a matéria orgânica foi transformada por milhões de anos, né? Então existem aqui o gráfico das diversas eras de nosso planeta, né? E podemos ver que os combustíveis fósseis se formaram faz mais de 200 milhões de anos. Então, esses combustíveis formaram-se fundamentalmente durante as eras paleozoica e mesozoica. E a Terra, devemos lembrar que ela tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, em termos de tempo geológico, tudo isso representa uma fração, né, de tempo. Demorou milhões de anos para se formarem esses produtos como o petróleo e gás natural e embora sejam de origem solar, em sua essência são não renováveis, né, dado o tempo que toma para formar. Os reservatórios de combustíveis fósseis existentes na Terra então constituem enormes acumuladores de energia de origem solar. Isso aí seria o resumo de tudo. E vamos começar em primeiro termo explicando um pouco sobre a formação do carvão mineral. Carvão mineral, as reservas mundiais são grandes, né? Estão ainda em fase de exploração, países que intensamente utilizam isso. Temos o caso da China, mas existem enormes reservas em vários países. Mas como se formou? Esse carvão mineral formou-se a partir dos restos de vegetais na água doce. E isso aí vamos ver obedece a um processo onde existem as condições de matéria orgânica e a umidade necessária, né? Ou seja, a água. Então, pântanos cobertos de água e com denso crescimento vegetal parecem constituir o ambiente ideal de formação do carvão mineral, onde os galhos, troncos, folhas e esporas caem em águas estagnadas e afundam. Ou seja, nesses lugares onde existe grande quantidade de vegetação e a água necessária, por exemplo, os pântanos, são lugares onde pode existir as condições, né, para que essa matéria orgânica comece a ser transformada. Uma vez os restos vegetais serem cobertos pela água, eles ficam protegidos da atmosfera. Porém, aí atua a digestão bacteriana que começa a actuar e a realizar a transformação. A seguir, as partes leñosas transformam-se em uma turfa gelatinosa e amorfa. Quando o oxigênio disponível tiver sido consumido, cessa a decomposição. Ou seja, quando se inicia a decomposição depois por processos químicos ocasionados, ¿no?, por bacterias, aí vamos ver aí a formação de uma matéria gelatinosa que vai ser a origem, né, do carvão. Então aqui dentro neste gráfico podemos mostrar aqui a gênese, né, em primeiro termo, a gênese da depressão morfológica, onde temos aqui a água depositada num lugar assim como se fosse, né, um pântano ou um lago. E aqui vai existir diversos movimentos, ¿no?, de terra através de depressões, a existência de arenito, enfim, a matéria, né, orgânica necessária também. Luego, uma vez neste segundo gráfico vemos a gênese de um pântano. Então aqui o pântano vai se formando, né, pela existência da água em primeiro lugar e um depósito de terra
de áreas y existencia de depósitos vegetales y tapete vegetal. Dadas esas condições, aí começa uma terceira fase, o preenchimento da depressão pela turfa. Aqui a matéria orgânica vai se introduzindo, né, com o passar do tempo, e essa formação geológica apropriada vai recebendo uma enorme quantidade, né, de matéria orgânica. E no estágio final já começa uma sedimentação e as condições de toda essa matéria orgânica está já soterrada, né? Então, e aí estamos falando de muito tempo. Então, com o passo do tempo, essa turfa é compactada, constituindo as veias de carvão. Mais ou menos cerca de 20 metros, mais ou menos nessa profundidade, se forma, aqui diz, necessita-se de cerca de 20 metros de vegetal para se formar 1 metro de carvão. Existe uma grande pressão e as condições de temperatura adequadas para que exista a transformação primeiro pelas bactérias e a decomposição. Acumulações espessas de turfa ocorrem apenas se houver uma subsistência lenta da bacia pantanosa. A seguir, a formação de depósitos ricos de carvão exige suprimento muito restrito de argila e outros detritos inorgânicos que passam a constituir a denominada cinza. E que é turfa? Aparece várias vezes a palavra turfa. É um produto carbonoso, rico em matérias voláteis, originado pela ação de micro-organismos anaeróbicos na parte inferior dos musgos e outras plantas herbáceas existentes em alguns ambientes continentais propícios, geralmente pantanosos, em regra áreas de difícil drenagem de água. Então a turfa se forma nessas condições, onde existem lugares pantanosos e existência de água. O que acontece a seguir, né? Então vemos que existe aqui uma distância na profundidade, uma certa profundidade, e aí o calor da terra também, né? O calor proveniente do núcleo da terra que vai sendo transportado até a superfície, né? Então existem também as condições de calor e pressão progressivos e de diversas camadas, né, que vão desde arenito, argilito, arenito, calcário, novamente argilito, e aqui fica essas camadas de carvão, e vemos que são diversas camadas onde essa matéria orgânica, com os milhões de anos que passaram, já foi soterrada, né, e aí começa a actuar o calor da terra. E assim vemos neste último gráfico que mais ou menos com muito passo do tempo, né, quando a matéria orgânica foi soterrada, começa a actuar o calor da terra e as condições de decomposição bacteriológica, e toda a reação química que acontece vai fazendo com que fique carbono. Então essa faixa preta na última fase de menor espessura já seria o carvão mineral, que na sua essência é carbono, né, ainda com impurezas. Então esse quadro mostra como ocorre a evolução da composição elementar dessa transformação. Então vemos que existe a primeiro tipo celulose, ¿no? Cuando está en la forma de celulose, 49,4% de oxígeno, 6,2% hidrógeno y 44,4% carbono. A turfa ya muda un poco, disminuye la cantidad de oxígeno a 40%, hidrógeno a 6% y el carbono va aumentando, ¿no? De 54 a 60%. Cuando llegamos a seguir bien un liñito y a ulla es bastante encontrado en la naturaleza, ¿no? Bastante cantidad. Contiene aproximadamente 15% de oxígeno, 4,5% de hidrógeno y entre 75 y 85% de carbono. Y el antracito es de carbón mineral de mejor calidad, que como podemos ver está en torno de 95% de carbono, 2% de hidrógeno y 3% de oxígeno. Entonces
Em conclusão, o poder calorífico do carvão aumenta com o teor de carbono presente. Por isso que o antracito é de melhor qualidade, né? Carbono de melhor qualidade, porque contém 95% de carbono. Então, essa seria as fases de formação de carvão mineral. Só que o que vai ficando na parte superior do depósito de carvão também vai contendo, né, algumas matérias importantes, né, como é o caso do xisto. Então, o aumento do teor de carbono depende da idade. Entre mais antigo essas áreas onde existe carvão, mais ricos são em quantidade de carbono. E as condições de pressão e temperatura também afetam, né, essa formação de carvão mineral contendo grande quantidade de carbono. Então, olhando este corte vertical de jazidas de carvão, observa-se várias camadas alternadas com vários outros depósitos, denominados depósitos detríticos. E a disposição em camadas sugere que os depósitos se repetem de uma maneira cíclica. Então, este xisto, nas últimas décadas, também é um material energético, né, que pode ser transformado. Os tipos de carvão, então, estão relacionados com a quantidade de carbono existente. Então, além das propriedades químicas e físicas, como cor, brilho, densidade, dureza, é comum determinar a relação entre a quantidade de substâncias voláteis e do carbono total. Ou seja, o que define a qualidade de um determinado tipo de carvão mineral é a quantidade de carbono. Já mencionei que o antracito, ele tem a maior parte aqui neste gráfico. Vemos que mais de 90% é carbono. Y el resto está constituido por agua y materias volátiles, mas la mayor parte es carbono. Y así también antes de él está el carbón bituminoso, el lignito y a turfa, ¿no? A turfa es lo contrario, ¿no? Contiene grandes cantidades así de agua y poca cantidad de carbono. Entonces, eso es lo que define a cualidad de un determinado tipo de carvão. Então, os depósitos dependem, né? Em cada país, em cada região, existem vários tipos de carvão mineral. Em alguns, o ideal seria procurar encontrar jazidas onde predomine o antracito, mas isso já é pouco, não provável. O que mais existe na atualidade é na forma desse carvão bituminoso ou lignito. Antracito ya es difícil de ser encontrado. Bom, então isso seria informação resumida com relação ao carvão, dos combustíveis fósseis encontrados na natureza. Passemos agora ao petróleo e gás natural. Petróleo e gás natural são produtos de origem comum. Constituyen a fase líquida y gasosa, ¿no? Respectivamente de una mixtura de compuestos bastante similares, y son constituidos por hidrocarbonetos y generalmente están localizados en vacías sedimentarias, muy parecido a que observamos con relación al carbón. El petróleo corre principalmente en vacías marinas, en especial naquelas con sedimentos ricos en materia orgánica. E que acontece no petróleo e gás natural? Vimos em termos da sua composição química, eles constituem hidrocarbonetos, que são compostos de carbono e hidrogênio. Y de acuerdo con su fórmula y estructura existen diversos grupos, y en el caso del petróleo destacan tres, ¿no? A denominada serie estable parafinítica dos alcanos, por ejemplo de ahí metano CH4, a serie estable dos naftenos o denominadas cicloparafinas,
Entonces, en ese caso, hay de ejemplos ciclopentano o el ciclohexano. Y último son las estructuras moleculares en aneo, relativamente instables, la fórmula geral CNH2N-6, ejemplo benceno. Ese sería el grupo de los hidrocarbonetos y el petróleo está inserido, ¿no?, en ese grupo. Entonces, literalmente, petróleo significa óleo de pedra, y dentro del latín petra, que significa rocha, y oleum, óleo, o sea, óleo de pedra. Y es un nombre dado a las mixturas naturales de hidrocarbonetos que pueden ser encontrados en un estado sólido, líquido o gasoso, a depender de las condiciones de presión y temperatura que estén sometidos. Esas mixturas de hidrocarbonetos se presentan mixturas, los hidrocarbonetos más leves, la serie de las parafinas, y en ese caso el metano es más abundante, ¿eh? Y por tal motivo a mixturas se presentan en ese estado físico, o sea, depende, ¿no?, de cómo que es la predominancia de líquido o gasoso para definir cómo que es esa extracción, si va a ser de gas natural o de óleo. Entonces, cuando la mixtura se presenta en estado líquido, el petróleo es llamado de óleo cru o simplemente óleo. Entonces, como vemos, entonces petróleo y gas natural están juntos y predomina un con relación a otro, ¿no?, dependiendo de las condiciones. Por tanto, óleo es aparte que permanece en estado líquido cuando una mixtura líquida de hidrocarbonetos es elevada a las condiciones del reservatorio para las condiciones de superficie, o cuando ese combustible fósil es retirado, está en estado de líquido, y cuando llega a la superficie permanece en ese estado. Entonces, ahí por tanto, es óleo. Y el gas natural es un nombre dado a las mixturas de hidrocarbonetos que cuando están en las condiciones de superficie se presentan en la forma gaseosa. Y en el reservatorio estas mixturas pueden se presentar tanto en la forma gaseosa como disolvidas en óleo. Entonces define que es gas natural cuando ya en la superficie permanece en la forma de gas. En relación a la formación del petróleo, él tiene origen a partir de la materia orgánica depositada junto con sedimentos. Entonces existen también condiciones en áreas sedimentarias, como son las vacías, ¿no?, marítimas u otras que existen en la naturaleza, donde existen condiciones, en este caso, a depósitos continentales de arenas, cascallos, y en la parte B, depósitos lacustres, conchas, lamas. Entonces, esas son las condiciones geológicas y de materia orgánica existente para iniciar un proceso de transformación del petróleo. Entonces, la interacción de los factores materia orgánica, sedimentos y condiciones termoquímicas apropiadas es fundamental para el inicio de la cadena de procesos que eleva a formación del petróleo. O sea, en esas áreas deben existir las condiciones necesarias de transformación, y una vez que esa materia orgánica se deposita en la superficie sedimentar, eso estamos hablando de millones de años, ¿no?, va a existir una pasaje de esa materia orgánica, va siendo soterrada a los pocos. Entonces vamos a ver ahí, verificar que existen diversos estadios de cómo esa materia orgánica va pasando por diversos depósitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en cora azul depósitos de conchas, en esta cora amarela cascallos y arenas. También aquí existen depósitos de sal, también existen arenas y lamas y denominados envasamientos. Todos son estructuras geológicas donde la materia orgánica finalmente va a depositar y va a los pocos siendo soterrada. Entonces, la materia orgánica marina es básicamente originada por microorganismos y algas que forman el denominado plancton y no puede sufrir procesos de oxidación.
a seguir a necesidade de condições não oxidantes pressupõe um ambiente de deposição composto de sedimentos de baixa permeabilidade, inibidor da ação da água circundante em seu interior. Ou seja, nessas condições a água não deveria estar presente, né? Então isso vai acontecendo à medida que vai sendo soterrada essa matéria orgânica. Então a matéria orgânica proveniente de vegetais superiores também pode dar origem ao petróleo. No entanto, sua preservação torna-se mais difícil em função do meio oxidante onde vivem. Então, as condições não oxidantes para a formação do petróleo são necessárias, né, que existam essas condições. O que acontece a seguir na formação do petróleo? Aqui vemos neste modelo paleográfico da bacia de Campos, correspondiente ao período terciário. Então vemos aqui sedimentos vindos do continente, transportados pelos rios. No outro lado também existem sedimentos de plataforma rasa. Tudo isso nessa bacia. Também existem canyons, né, com canal preenchido por sedimentos. Y en esas partes de esa estructura existen sedimentos de canyon y areas denominadas areas de turbiditos. Entonces, para formar petróleo precisa todas esas estructuras necesarias, condiciones. Por eso que no he encontrado en el mundo todo, ¿no? Son ciertos lugares que tuvieron esas condiciones necesarias para iniciar la transformación por longos periodos de tiempo, essa transformação de hidrocarbonetos. E o processo formativo do petróleo está relacionado admitindo um ambiente apropriado, né? Após a incorporação de matéria orgânica ao sedimento, dá-se aumento de carga sedimentar e de temperatura, começando então a se delinear o processo que passa por estágios relacionados com a profundidade, né, com relação à superfície e à profundidade, né, que essa matéria orgânica vai avançando, e principalmente a temperatura. Então vamos, à medida que vai a profundidade sendo maior, vamos ter maior temperatura. Então temos desde a temperatura ambiente, passando a 60 graus, 150, 210 graus. Cuando existen esas condiciones, vamos a ver primero a denominado estadio de transformación, denominado diagénese, a seguir a catagénese. Cuando estamos en torno de próximo a 200 grados, entre 150 y 200 grados, a metagénese. Y finalmente, denominado metamorfismo, cuando ya existe toda esa formación del petróleo. Vamos a definir que é a denominada diagênese. Acontece na faixa de temperatura mais baixas, mais ou menos até 65 graus Celsius, e aqui predomina a atividade bacteriana, que provoca a reorganização celular e transforma a matéria orgânica em querogênio. E o produto gerado é o metano bioquímico ou biogênico. O que é querogênio? É a parte insolúvel da matéria orgânica modificada por ações geológicas de acordo com o tempo geológico. Então essa parte da gênese seria a primeira fase, né, de formação do petróleo, onde predomina a atividade bacteriana, e aqui se gera metano bioquímico ou denominado biogênico. A seguir, com o passo do tempo, estamos falando de tempos de milhões de anos, né? Vem a catagênese, que acontece quando o incremento de temperatura passa em torno de a 165 graus Celsius, mais ou menos. E que acontece com essa temperatura? Acontece a quebra das moléculas de querogênio e resulta na geração de hidrocarbonetos líquidos e gás. Uma vez finalizada essa fase de catagênese, aumenta a temperatura, né? Existe um deslocamento de matéria, maior profundidade, e aí acontece a metagênese, que é o processo com temperatura em torno de 210 graus Celsius,
que propicia quebra das moléculas de hidrocarbonetos líquidos y su transformación en gas leve. Ya en esa temperatura ya prácticamente está formado o óleo y o gas natural. Y finalmente existe la fase denominada metamorfismo, que acontece cuando se ultrapasa la fase de metagénesis, y a continuación acontece un incremento de temperatura que eleva a degradación do hidrocarboneto gerado, deixando como remanescentes grafite, gas carbónico y algún residuo de gas metano. Entonces en esa fase ya está formado o gas natural o óleo, ¿no? Depende de cómo está constituida la predominancia de un estado en otro. Importante en todo eso es la denominada migración do petróleo. Entonces, la migración do petróleo significa que para se ter una acumulación de petróleo es necesario que após su proceso de geración ocurra migración y que esa tenga su camino interrumpido por la existencia de algún tipo de armadilla geológica. Entonces todo obedece desde la parte superficial o de transporte, ¿no?, de materia orgánica que fue siendo soterrada, fue mudando de acuerdo con las condiciones de temperatura y presión, y esa migración ya de la formación del petróleo continúa hasta él se depositar en ciertas estructuras geológicas denominadas armadillas, donde no permite más su flujo, ¿no? Son como si fuesen depósitos naturales que ya no permiten el flujo. Mas no estamos hablando de lagos inmensos de petróleo, sino en realidad son rochas porosas, donde ese líquido va siendo impregnado en los vacíos de esas rochas, ¿no?, que son condiciones necesarias existentes en algunos locales del planeta. Entonces, el estudio de los factores controladores de la ocurrencia del petróleo, a migración es el más cuestionado, o menos conclusivo, y el que más suscita polémica entre geólogos de petróleo. ¿Cómo acontece ese proceso ainda en una fase de discusión, ¿no? Mas vemos aquí en términos de distancias, aquí en kilómetros, desde las aguas rasas, vamos ver que existen aguas profundas y aguas ultra profundas. Eso ahí varía de acuerdo como es la estructura de las vacías, ¿no? Más va a existir la migración y finalmente esos reservatorios van a ser encontrados en pocos locales donde existen esas armadillas geológicas donde finalmente ellos se depositan, ¿no? Entonces los reservatorios de petróleo van a ser locales donde existe grande cantidad de materia orgánica que fue transformada y retida. Y ahí los denominados pozos de petróleo que se hacen con maquinaria especial y brocas encuentran esos locales, y ahí después de estudiar, ¿no?, la composición, se retira ese material ya para una forma de petróleo. Bueno, una vez encontrado el petróleo, ahí ven ya otros procesos, ¿no?, de extracción, transporte, después ya ven las refinerías, ¿no?, donde se hace finalmente la obtención de los subproductos. Mas el objetivo de esta aula es mostrar solo la formación del petróleo y resaltar que eso ahí demora millones de años, por tanto es un recurso no renovable. Y otra cuestión a dejar claro es que el petróleo y el gas natural son dos formas, ¿no?, de encontrar esas yacidas. Cuando predomina gas natural, ahí entonces la extracción puede ser gas natural. Mas a veces la existencia de gas natural en poca cantidad, que no amerita grandes investimentos para su transformación, hace con que ese material sea queimado, ¿no?, directamente. Entonces muchos deben ter observado así algunos locales de extracción de petróleo donde está siendo queimado, ¿no?, permanentemente una llama, esa quema de gas natural que está contido en menor cantidad que de la forma líquida. Bueno, entonces debe existir estudios previos, ¿no?, para definir la composición de esa vacía.
Passemos, uma vez feita essa análise de formação do carvão mineral, do gás e do petróleo, a mencionar algo importante relacionado com o crescimento e o esgotamento dos recursos. Fica claro que todos os recursos não são infinitos, eles vão chegando cada vez que são extraídos e a medida, não, do passo do tempo e a quantidade extraída, eles vão se esgotar. Então, para cada um dos tipos de recursos energéticos, há uma forma de mensuração, medição, que é adequada em função da forma física de cada um. Por exemplo, podemos medir barris, metros cúbicos, toneladas, etc. Portanto, a duração de um recurso energético é diretamente relacionado com a taxa de crescimento do consumo. Então já vimos que existen sectores que precisam de muita energia, ¿no? Principalmente de combustíveis fósseis, como é transporte, indústria. E dependendo do desenvolvimento do país, de como que é o crescimento econômico, vamos precisar às vezes maior quantidade, né, de esse combustível. Portanto, existem vários padrões para o crescimento dessa taxa de consumo. Se existe crescimento percentual na mesma taxa ou próxima a cada ano, então essa taxa obedece a um padrão exponencial. Essa parte de crescimento e esgotamento dos recursos foi amplamente estudada com a finalidade de conhecer a durabilidade disso, né? E assim aparecem algumas equações úteis para calcular isso, né? Por exemplo, esta equação bastante utilizada, tempo para dobrar. Estamos falando de crescimento e esgotamento de recursos. É só dividir 70 anos pela taxa percentual de crescimento. Por exemplo, para uma taxa de crescimento de 5% ao ano, para o consumo de gás natural, a quantidade de gás natural iria dobrar em quanto tempo? Tempo para dobrar 70 dividido por 5 seria 14 anos. A interpretação disso, a grosso modo, diz que se continuamos com essa taxa de crescimento do consumo de 5% ao ano, em 14 anos vamos dobrar esse tempo, né, de consumo de gás natural. E também existe outra equação assim, esta aqui mais empírica. Aqui existe outra equação onde o CN são as reservas totais. Se nós temos uma reserva, sabemos o valor, não, quanto contém de petróleo, gás. Essa reserva total é igual ao consumo total, C0, vezes 1 mais a taxa de crescimento, I elevado a N, que é a duração em anos. Com esta equação podemos determinar quanto vai durar uma reserva e dependendo da quantidade do consumo, né? Como que é o consumo e a taxa. Então, essas equações ajudam para saber o comportamento das reservas. E um exemplo que vou mostrar depois e que vai ser resolvido em outro documento mostra a utilização dessa equação. Bom, então o crescimento e o esgotamento dos recursos é um tema de suma importância porque isso nos leva a diversas questões, como por exemplo crises, falta de recursos. O que aconteceria, a pergunta chave aqui, se o petróleo já termina seu esgotamento? A pergunta é isso, e quem tentou responder como é a dinâmica foi esse padrão de crescimento foi estudado pelo geólogo americano Marion King Hoover. Ele se fazia todas essas perguntas, né? Quando terminaria as reservas de petróleo dos Estados Unidos? Como seria o comportamento? Em base às análises dele, ele construiu a denominada curva de Hoover. E mais ou menos por volta de 1955, ele falou que, de acordo com sua análise, que no ano de 1970 os Estados Unidos
atingiría un nivel máximo de producción de petróleo cru convencional. Ele falou isso 15 anos antes, mais ou menos em 1955, mencionou que seu país, Estados Unidos, iria atingir o nível máximo de produção em 1970. Nesses anos ninguém levou em sério, né? Nos anos 60, ninguém levou em sério o que ele mencionou, mas quando chegou o ano da década de 70, aí foi corroborada esse modelo e essa afirmação de Hoover. Então a análise de Hoover estava baseada em um modelo simples que levava em conta a probabilidade de encontrar novas jazidas de petróleo e a eficiência de sua extração. Aí ele começou a trabalhar com esse modelo de probabilidades de encontrar novas jazidas e qual seria a eficiência de sua extração. E com isso ele verificou que continuamente aconteceria a descoberta e entrada em produção de novos poços de petróleo. No entanto, a produção cada vez iria diminuir e então era impossível evitar a queda. Então, esse comportamento ele verificou não só para o petróleo, né, sino para a matéria prima, né, em geral, de minérios, comportamento de produtos da natureza que são extraídos pelo ser humano. E aí ele verificou que existia uma relação entre o consumo, o retiro desse material, a procura de novas jazidas, mas sempre tudo isso iria diminuindo e era impossível evitar a queda. E a única forma de escapar a essa denominada maldição de Hoover, né, que alguns apelidaram a curva de Hoover, a previsão, como a maldição de Hoover, a única forma de tentar escapar a esse comportamento seria introduzir outros recursos, que no entanto também estarão atrelados à sua própria curva de produção. Então isso aí graficamente está aqui. Essa curva de Hoover é essa, né, no qual ele analisou aqui a produção de petróleo nos Estados Unidos. E aqui vemos a comparação da estimativa de Hoover na curva teórica pontilhada e da produção real, que foi essa aqui contínua, e foi corroborado. Aqui estamos em termos de taxa de produção de petróleo, milhões de barris por dia. E nos Estados Unidos ele já tinha verificado que no ano de 1970 atingiria o ponto máximo e a partir daí a queda até que mais ou menos já depois do ano 2020 até 2040 o esgotamento total. E a produção foi dessa forma, o comportamento, e mais ou menos nesse ponto que o Hoover falou, 1970 começou a queda. E o que ele fala, a única forma é o que ele disse aqui, né, que a única forma de escapar à maldição de Hoover é introduzir outros recursos, mas que estarão também atrelados à sua própria curva de produção. E o que se faz agora é isso, né, começar a utilizar formas de petróleo que não eram possíveis de ser explorados há alguns tempo atrás. Por exemplo, o petróleo da Venezuela, ou aqueles betuminosos do Canadá, do próprio Estados Unidos, muito pesados, que nos anos anteriores, de 2000, antes de 2000, ninguém pensava em explorar isso, por ser muito caro, né, a exploração. Mas quando começou a faltar o petróleo e a queda está no mundo todo, se começou a procurar novas formas, né, de extração desse tipo de petróleo com novas tecnologias, mas mesmo assim todas, né, estão sujeitas à sua queda, mesmo que se comece a explorar esses petróleos, essas jazidas de petróleo pesado, ele também vai se esgotar. Então estamos em uma encruzilhada, né, onde a queda, na maioria, em todo o mundo estamos em queda dessa curva de Hoover e esgotamento de petróleo cada vez mais intenso e os recursos de extração de outras jazidas muito caros.
no mar, estão tentando explorar áreas do Ártico, de lugares que era impossível em outras épocas. Mas tudo isso, a denominada maldição de Hoover, leva a que estamos esgotando os recursos, e a pergunta que fica é essa: o que fazer perante a falta de petróleo? E aí surge o tema da transição energética e todas as tecnologias que se tenta colocar em operação para suprir essa falta. Mas todas elas levam a problemas sérios, né? Por exemplo, se fala, bom, o carro elétrico é a solução porque vai utilizar energia elétrica e não combustíveis fósseis, limpa. Mas devemos ver, né, que para fabricar as baterias para esses carros, os motores elétricos, milhões de unidades, vamos precisar grandes quantidades de cobre, de diversos outros produtos, de materiais, né, para colocar assim que seja viável. Vamos precisar de novas fontes de energia elétrica. Então, essa curva de Hoover, né, é a que mostra a realidade do comportamento dos diversos materiais. E aí, então, vamos ter que pensar em o que fazer em termos de modelo econômico, de crescimento. A conclusão é que estamos crescendo enormemente em termos econômicos, mas é um planeta finito, onde os recursos são limitados. Então, o petróleo, portanto, é um recurso crítico, e desde a Segunda Guerra Mundial foi a fonte de energia mais consumida. Então, nessa época, o custo do petróleo era muito baixo e a facilidade de múltiplos usos disseminou sua utilização. O petróleo não é só utilizado para transporte, senão para muitas aplicações da indústria e de diversas outras. Então, acontece que em 1960 foi formado o cártel dos maiores produtores de petróleo do mundo. Isso aí ficou denominado a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí, que aconteceu? Esta curva aqui que mostra os preços do petróleo com relação aos eventos internacionais, mostra como que o petróleo está tão atrelado ao desenvolvimento da humanidade que ele afeta, né? Então, nos anos 70, 1970, quando o Hoover falou que começava a cair, né, os Estados Unidos chegava ao máximo de produção e a partir daí caía. Em 73, 74 aconteceu o embargo árabe do petróleo e por primeira vez podemos observar que aumentou o preço, né? Aí foi um escândalo mundial, levou ao desenvolvimento de estratégias de cada país, né, de tentar sair disso. Começaram investimentos em energias renováveis, em produzir etanol de origem das biomassa. Podemos ver a seguir, próximo no ano 79, a revolução iraniana. Novamente o petróleo chegou já em torno de $40 por barril. Aí Estados Unidos descontrolam os preços do petróleo, introduzindo uma série de estratégias, né? E aí, a partir daí, até o ano 86, por um pouco mais, houve uma diminuição no custo do petróleo, chegando a um valor mínimo nesse ano 86, mais ou menos em torno de $12 o barril. Por quê? Porque a OPEP decide recuperar sua fatia de mercado e começa a introduzir grande quantidade de petróleo no mercado. Mas depois começa, em 90, aconteceu aqui, próximo a 90, a Iraque invade o Kuwait. E aí houve a guerra, a primeira guerra do Golfo, subida dos preços, passa o tempo e novamente a OPEP reduz a produção, estamos nos anos 90, e o preço outra vez, né, aumenta. Este outro gráfico que mostra aqui a evolução do preço do petróleo em dólares, do barril de petróleo do tipo Brent, mostra também tudo isso, né, como até os dias atuais, como o aumento do petróleo, o preço vai de acordo com os sucessos mundiais. Tem enormes subidas, quedas. A última foi aqui, por exemplo, aqui estamos no ano 2020.
Na época entre fevereiro, março, abril de 2020 houve uma queda enorme, né, do preço do petróleo por causa da pandemia. Então houve a paralisação, principalmente de transporte, de vários serviços, que fez com que os depósitos guardados, né, de petróleo não existissem, né, suficientes lugares para seu armazenamento, e era difícil, né, manter isso, e começou uma diminuição do preço do petróleo, mas depois que a pandemia, graças a uma série de estratégias, né, como a vacina e todo o que sabemos, outra vez foi em aumento. Agora veio o conflito, né, suscitado entre a Rússia e a Ucrânia, novamente está afetando tanto o petróleo e o gás. Então, em conclusão, vemos que toda a parte do petróleo, dos combustíveis, tem um efeito assim, uma relação com o acontecer do mundo. Mas o que deve ficar claro é que estamos numa época crítica de esgotamento, né, do petróleo, e a pergunta-chave é o que fazer diante disso. Ou seja, como solucionamos esse grande problema num planeta que tem que sustentar mais de 7 bilhões de habitantes e com um crescimento econômico de todos os países. A maioria de países sempre está tentando crescer sua economia. E o que fazer diante de um planeta com recursos finitos. Bom, para finalizar, então, existe este exercício da proposta, onde se fala, né, que suponha que as reservas de petróleo são aproximadamente de 10 a 12 barris. Primeiro, se a taxa atual de consumo de 90 milhões de barris por dia, qual será a duração destas reservas em anos? B, se a taxa de consumo cresce 2% ao ano, quando efetivamente se atingirá o consumo anual igual à reserva? E C, repetir esse item, considerando o item B, considerando taxa de consumo de 5% ao ano. Bom, este exercício basicamente utiliza aquela equação que mostra que as reservas é igual ao consumo e a taxa de consumo de um determinado país e o tempo, né? Então este exercício vai estar resolvido em outro documento. Então termino esta segunda parte da aula 3. Bom estudo e muito obrigado.